Meus irmãos, eu quero vos cumprimentar com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Cantares de Salomão, número 6, apenas o verso de número 12. Cantares 6, verso de número 12. Enquanto você localiza, eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor, presidente, que tem nos dado a plena liberdade de estarmos crescendo no ministério. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor Marcos, ter nos dado essa oportunidade. Louvar a Deus também pela vida do meu pastor setorial, pastor Homem Júnior, junto com a sua esposa, a irmã Priscila Bávaro, que nós temos aprendido sobre os pés. Louvar a Deus também pela vida da minha família, que por certo está intercedendo pela minha vida nesta noite. Meus queridos, Cantares 6, verso de número 12, eu saí de uma gripe, chega algum momento eu dei uma parada para dar uma engasgada, é normal, né? E até porque estou pregando no meio dos príncipes, eu sei que Deus usa cada um conforme a sua instrumentalidade, e por certo Deus continuará falando aos nossos corações. Cantares 6, glória a Deus, Cantares 6, verso 12 está escrito: antes de eu o sentir, pôs a minha alma nos carros do meu nobre povo. Vou ler de novo. Antes de eu o sentir, me pôs a minha alma nos carros do meu nobre povo. Queridos, a expressão poética que aparece no verso de número 12, em especial na parte B, é justamente a tradução da palavra Aminadab. A palavra Aminadab, na parte B do verso 12, significa justamente meu nobre povo. Entretanto, essa expressão, ela está coligada a um tipo de personagem que aparece na expressão do verso de número 12. No que tange a isto, esse personagem que traduz como meu nobre povo, que é Aminadab, significa meu nobre povo, dando-nos a conotação que, segundo os estudiosos, era um personagem conhecido pelos seus carros, tendo as características muito específicas. Quando nós olhamos para a característica dos carros de Aminadab, a primeira característica que nós temos sobre o carro de Aminadab é justamente que era um tipo de carro que levava alguém para um cortejo nupcial e depois trazia. A segunda característica dos carros de Aminadab era notada pela rapidez de seus movimentos, porque era rápido em direção ao levar ao altar durante o amor e a comunhão de ambos que iam casar. E a terceira característica que nós temos dos carros de Aminadab era justamente a tradução ou significado de seu nome, que significa meu nobre povo. Por que isto? Porque toda vez que os carros de Aminadab se apresentavam, nobrecia o povo. É como que uma Ferrari que chega na periferia, na Vila Esperança, e quando tu olha para uma Ferrari, logo traz nobreza àquele ambiente. Todavia, assim como os carros de Cíceras, que eram 900 carros de ferro com rodas de ferro, algo muito revolucionador, este carro, quando passava, chamava muito a atenção, marcava o território, porque é algo que nunca acontecia. Entretanto, não podemos confundir Aminadab com Abinadab, que tinha um carro novo que era puxado pelos bois, que na feita a Bíblia diz que seu irmão, quando a arca cai, tomba na eira de Nacon, ele morre. E também não podemos confundir Aminadab com Abinadab, um dos filhos de Jessé, o belemita, e também como um dos filhos de Saul.
Todavia, a expressão do verso 12 está declarando uma expressão poética que está marcando a recordação da noiva entre o cortejo nupcial do casamento com a amada. Ou seja, a amada aqui está levando a sua alma aos carros de Aminadab, aonde ela teve um momento de muita felicidade e era amada pelo noivo, trazendo a realização de um momento de viver o primeiro amor. Ou seja, a alma dela está recordando o momento que quando ela entrou dentro dos carros de Aminadab, ela começa a se gloriar no sentido: eu me sentia muito bem aqui. Eu estava vivendo a intensidade do primeiro amor dentro do carro. Eu estava feliz. Eu estava amada. E agora no verso 12, ela está lembrando: eu preciso voltar para os carros de Aminadab, para mim não perder o primeiro amor. Eu vim aqui nesta noite vos dizer que Deus vai colocar homens de volta dentro dos carros de Aminadab, para você voltar ao primeiro amor. Quando eu olho para a Bíblia e eu percebo isso, Apocalipse capítulo de número 2, verso 4 e 5, Jesus disse: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras, quando não, brevemente virei a ti, e tirarei do seu lugar o teu candelabro, se não te arrepender. Todavia aqui, Jesus vai dizer 4 verdades. A primeira verdade é Jesus dizendo, logo dizendo: tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Jesus está dizendo a primeira verdade: você deixou o primeiro amor. Deixar o primeiro amor significa que alguém amava. Deixar o primeiro amor significa que alguém estava apaixonado, contagiado, envolvido com o noivo. Todavia Jesus aqui está dando a primeira verdade, dizendo: você deixou o primeiro amor. Eu me recordo muito bem que certa feita eu estava em uma campanha de oração ali no Monte da Vila Natal, e um irmão chamado Edmilson, ele sempre me chamava para nós ir para o monte orar. E um dia eu perguntei para ele: qual é o propósito de tu subir aqui no monte para orar? Ele disse: pastor, na época eu era cooperador, eu perdi o primeiro amor. E falei para ele: aonde tu deixou o teu primeiro amor? Aonde tu perdeu o teu primeiro amor? Ele disse: eu perdi o meu primeiro amor com Cristo assistindo o jogo dos santos. Quando era culto, em vez de eu ir para o culto, queria ver o jogo dos santos. Quando era culto de doutrina, que era para mim ir para o culto de doutrina, eu preferia ficar assistindo o jogo dos santos. Mas eu vim aqui nesta noite te dizer: eu não sei se tu deixou o primeiro amor assistindo o jogo dos santos, assistindo o jogo do Corinthians, assistindo o jogo do São Paulo. Mas Deus está chamando a igreja, homens, nesta noite, para voltar para dentro dos carros de Aminadab. Tem gente que deixou o amor nestes parâmetros, mas tem outros que deixou o primeiro amor, mas vai escutando um funk, um pagode, um rap, e dizendo: não tem nada a ver. Veja como é que tu tá, rapaz, seco, sem feição, sem amor, sem comunhão, sem contato, só traz problema, é peso, murmura, reclama. Mas Deus está me dizendo na minha boca: hoje é noite, oh glória a Deus, de você voltar a ouvir os hinos da harpa. Quando tu ouviu o hino da harpa, tu chorava, oh glória. Quando tu ouviu o hino da harpa, tu dizia: Jesus, me batiza com o Espírito Santo. Mas Deus está dizendo na minha boca: volta para o primeiro amor. Deixou o primeiro amor
E Deus vai usar a boca do profeta Jeremias, oh glória, no capítulo 2, entre o versículo 1 e 3, dizendo para Israel, que estava com saudade de Judá, quando vivia o primeiro amor. A profecia de Jeremias era: e veio a palavra do Senhor, dizendo, clama, grita aos ouvidos de Jerusalém, que eu me lembro quando ela era piedosa, eu me lembro que ela vivia o primeiro amor da mocidade, eu me lembro que ela dependia de mim quando vivia no deserto. Israel era santidade, mas ele está dizendo, eu estou com saudade, eu estou com muita saudade do teu primeiro amor. Lembra? Vinha para o culto na sede, às vezes até a pé. Deus deu uma melhorada, vou não. Vinha para o culto às vezes até com a bicicleta, corrente caindo, mas vinha, primeiro amor. Deus está com saudade. Deus deu uma ajustada no teu pagamento, né? Melhorou o sapato, melhorou o terno, agora fica pontudo, se achando, se eu for, não vou. Mas Deus está dizendo, hoje é noite, que ele cresça, oh glória, e que tu diminua, e que tu volte ao primeiro amor. Deus está com saudade. Quando tu dobrava o joelho e tu descia na madrugada, chorava, se entregava. Mas hoje em dia, meus irmãos, estamos tão entregues às nossas vaidades, os nossos desejos, que parece que não tem mais tempo para Deus. Ora, esses dias eu fui fazer uma visita para um membro da igreja. Sabe o que ele disse para mim? Pastor, eu não tenho tempo de ir mais para o culto. Eu disse para ele, por quê? Ele disse, porque agora eu sou o supervisor da empresa, eu não tenho mais tempo. Eu falei, quer dizer que você não tem tempo mais? Deus não precisa do teu tempo, você que precisa de Deus. Tem gente que se enfia dentro de uma fábrica, de uma empresa, fica de segunda a domingo. Sabe por quê? Porque perdeu o primeiro amor. Eu nunca vi alguém que trabalha na CLT, bate cartão, enriquecer. Tá para nascer. Para de desculpa, tu tem tempo e volta para o primeiro amor. Deus está com saudade. Quando tu pegava a Bíblia para meditar e dizia, não sei, agora corre para o livro, porque o livro se tornou recurso antes da fonte do céu. Aí já vem pensando que já sabe de tudo, sabe alguma coisa. Deus está dizendo, tu está preocupado com fonte secundária, aonde já abre fonte preparada para vocês. Tem muita gente carregado de coisas que já está distante, muito longe de Deus. Mas Deus me trouxe nesta noite para apenas dar um alerta, assim como Jeremias. Lembro, estou com saudade da tua simplicidade, estou com saudade da tua humildade. Abraçava o irmão, agora não abraça mais, porque vai sujar o terno. Oh meu Deus, antigamente dizia para o irmão, entra no carro, vai sujar o carro. Ei, os objetos não podem falar mais do que o primeiro amor. Até porque, a Bíblia diz que nós temos 3 inimigos. Primeiro, o ladrão. Qualquer momento tu pode ser assaltado. Segundo, a traça. Em vez de quando a minha esposa está limpando o guarda-roupa e aquele abençoado aparece de novo. E terceiro, o ferrugem. Tu lava o carro, pinta o carro, reforma o carro, mas passa um ano, está enferrujado de novo. Eu não entendi. Deus está dizendo, isso tudo vai passar. Agora o primeiro amor não. O primeiro amor não. Eu estou pregando para quem quer entrar de novo para dentro dos carros de Abinadab. Levanta a mão, porque eu tenho uma palavra e lá vai. Você vai voltar ao primeiro amor. Segura. A Bíblia diz, a segunda verdade que Jesus vai dizer é o seguinte: lembra-te, pois, de onde caí. O que é isso? Jesus está dizendo, faça uma reflexão. Pense.
É um convite de Jesus a pensar e lembrar aonde caiu. Aonde caiu? É uma reflexão, é um convite à origem da fé. E para nós voltarmos ao primeiro amor, é necessário lembrar aonde caiu. Aonde tu caiu? Porque Deus é o que está mais interessado em te levantar nesta noite. Mas às vezes algumas coisas caem para trás e nós vamos terceirizando, levando de qualquer jeito. Mas Deus está dizendo: lembra onde tu cair, lembra onde tu parou, lembra onde tu estacionou. Sabe o que me chama a atenção? Que a Bíblia diz no livro de Números capítulo 2, quando Deus vai dar uma ordem para Moisés, dizendo: olha, todas as vezes que Israel for parar no deserto, pare organizado, e depois quando for sair, se organize. As tribos então paravam, se organizavam ao redor do tabernáculo, e todas as vezes que Deus dava uma ordem, a nuvem andava, e eles então levantavam as tendas peculiares deles, e também todos os objetos do tabernáculo. Mas é interessante que eles iam caminhando, mas eles bem não sabiam que tinha 3 tribos que vinham atrás da fileira, e tinha um propósito daquelas 3 últimas tribos estar no final. Qual era o propósito? É que alguém está caminhando e pode deixar cair alguma coisa para trás, e todas as vezes que eles estavam caminhando, as últimas tribos diziam: ei, caiu o objeto aqui atrás. Ei, tu caminhou, mas muita coisa ficou para trás. Talvez ficou o amor, talvez ficou a graça, a unção, o poder, a autoridade, mas o Espírito está dizendo: eu trago de volta para você. Não vai ficar nada para trás mais, porque Deus está nos convidando a voltar ao primeiro amor. A terceira verdade que Jesus vai dizer é: arrepende-te e pratica a primeira obra. Arrepender requer deixar ser ouvido pelo Espírito Santo de Deus. Será que tu está disposto ainda em ouvir o Espírito? Arrependimento requer uma necessidade de ser ouvido por Deus. Não vou ouvir porque é fulano que prega, não vou ouvir porque é o pastor que sabe. O Espírito Santo está dizendo: será que tu tem humildade de entender que hoje é noite de tu se arrepender por obra do Espírito Santo de Deus? Há uma necessidade de você deixar ser ouvido pelo Espírito Santo. E Ele já tem falado, e Ele já tem falado no teu coração. Mas parece, meus irmãos, que quando o Espírito fala a alguém com a sua natureza caída, porque quando o pecado veio, ele dominou o espírito, a alma, o corpo, o sangue, a vontade, o desejo, todas as áreas do ser humano. É por isso que Paulo diz na carta aos Gálatas que há uma briga terrível entre o espírito e a carne. E a pergunta é: para tu se arrepender, tem que deixar ser ouvido pelo Espírito de Deus. Vai ficar sendo ouvido pela carne ou vai ouvir o Espírito de Deus? Se arrependa, chora mesmo, se entrega mesmo. Alguém disse que homem não chora, Jesus chorou. E por que tu não chora? Tu não é maior do que Jesus, que é divinamente Deus, divinamente humano. Se você é homem, a Bíblia diz que o verdadeiro homem chora, porque quando o Espírito fala, nosso coração fica quebrantado. Mas tem gente que tem a dificuldade de se arrepender, porque parece que ele é Deus. Deus não precisa de se arrepender. Quem tem que se arrepender é você. E o arrependimento, quando nós deixamos ser ouvido pelo Espírito de Deus, ele lança à luz o teu erro. Não precisa ninguém nem te apontar. Ele mesmo usa a tua consciência dizendo: se arrepende.
tu errou, tu falhou. O verdadeiro homem, ele volta para trás e reconhece. Eita glória! E eu estou pregando para homem de Deus que nesta noite, eita Jesus, que está decidido a ouvir a voz de Deus. E quem se arrepende de João, produz frutos dignos de arrependimento. Vai gerar fruto, vai gerar fruto, vai gerar fruto, vai gerar fruto, vai gerar fruto. Quem te viu verá. Alguém vai ver, a fala dele mudou, a pregação dele mudou, a conduta dele mudou, porque ele agora é um arrependido por obra do Espírito Santo de Deus. E o arrependido, ele é parecido com o Espírito Santo. Por quê? Porque ele decidiu andar com ele agora. Você vai querer ficar com a imagem caída ou vai querer ficar com a imagem do Espírito? Tem crente ainda que fala em língua estranha, tem crente ainda que abre a boca. Ele está dizendo: hoje é noite de se arrepender para voltar ao primeiro amor. A quarta verdade é dura, mas é necessária. Ele diz: quando não, brevemente virei a ti e moverei do seu lugar o seu cartiçai, se não se arrepender. E eu parei e falei: Jesus, como é isso? Ele disse para mim: meu servo aqui representa Cristo asseverando a perca da luz espiritual. Em outras palavras, asseverando que quem não quer voltar ao primeiro amor e não se lembrar dos atos errados e não se arrepender, ele fica sem a presença de Deus. E eu falei para ele assim: e quem fica sem a presença de Deus? Ele disse: fica igual Saul. O espírito já saiu pensando que já tem Deus na vida. Porque a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Crente que não tem o Espírito vive uma vida perturbada. Mas Deus está dizendo: tu não serás mais chamado de homem perturbado, serás chamado de homem cheio do Espírito de Deus. Emalabai. Porque o prazer de Deus nesta noite não é que tu viva uma vida sem a presença de Deus. Primeiro, nos carros de Aminadab, ela volta ao primeiro amor. Segundo, nos carros de Aminadab, a noiva é restaurada. E falar de restauração significa que é voltar ao primeiro estado, de um começo que não era para ter desfigurado. E quando eu olho na Bíblia sobre restauração, eu me lembro de Pedro. A Bíblia diz em João capítulo 21, Jesus deu uma ordem para os discípulos: vocês vão para Galileia e me esperem. Mas Pedro, que não tinha paciência, influenciou todos os outros, diz: vamos pescar, porque Jesus está voltando. A Bíblia diz que todos eles foram para o mar da Galileia, pescaram a noite toda, nada apanharam. Daqui a pouco vem, aleluias, o Cristo glorificado. Daqui a pouco vem Cristo, que é nada mais e nada menos de que a vara de Arão que floresceu. Porque quando Cristo morreu e ressuscitou, é um tipo da vara de Arão que brotou em meio à morte, dando amêndoas, flores e frutos. Quando Cristo ressuscita, os discípulos estão lá pescando, já estão frustrados, mas lá vem Jesus Cristo, grita: filhos, tem alguma coisa de comer? Ele diz: não tem. Ele diz: então joga a rede do outro lado. Eles jogaram a rede do outro lado, e a Bíblia diz que João teve o discernimento e diz: Pedro, é Jesus. Quando Pedro disse que era Jesus, melhor dizendo, quando João disse para Pedro que era Jesus, a Bíblia diz que Pedro estava nu. Ele estava sem a capa de pescador. Então ele se joga na água, se escondendo de Jesus. Irmão, sabe o que me chama a atenção? É que Pedro quer se esconder na água, mas Jesus disse: tu vai cansar nadando e eu vou te esperar aqui na beira da praia. Ei,
vai ficar nadando, pode nadar, pode correr, ele vai te esperar na ponta da praia, dizendo, uma hora ele perde o fôlego, uma hora ela cansa, uma hora ele cansa, vai chegar uma hora que ele vai ter que chegar aqui na beira da praia, vai ficar correndo, vai ficar nadando e se escondendo, em nome de Jesus. Ele está te esperando na beira da praia, ele está te esperando na beira da praia, não tem como se esconder de Jesus. Ele vai vencer você no cansaço. Diga ao teu irmão, ele vai te vencer no cansaço. Porque ia chegar uma hora que Pedro ia cansar de nadar. Enquanto Pedro está com medo de Jesus, pensando que Jesus ia tratar ele como ele tratou Jesus, Jesus então já deixa preparada uma fogueira com pão e peixe, dizendo, uma hora ele cansa, uma hora ele tem fome, porque Jesus sabe vencer nós. Às vezes vence a nós no cansaço, às vezes ele vence nós com a barriga, às vezes ele fecha a porta, tranca tudo, e ele fica olhando, agora ele vem, agora ela vem, porque está faltando, agora não tem pão, agora não tem peixe, agora ela está cansada, agora ele está cansado, agora ele vem. Deus sabe como trabalhar em quem ele quer em quem ele quer restaurar. Pedro cansa. Quando ele chega na praia, tinham pescado os peixes. A Bíblia diz que na praia já tinha uma fogueira com brasas. E eu parei aqui. Eu nunca vi fogueira com brasa. Eu já vi fogueira com madeira. E eu falei, Jesus, o que é isso? Ele disse, com Isaías eu tirei minha braça para purificar os lábios dele, mas com Pedro eu vou purificar o coração dele no fogo das brasas do Espírito de Deus. As brasas vai te aquecer, as brasas vai te aquecer, o teu coração vai voltar a pegar fogo. Receba graça, receba graça, receba renovo, receba da parte de Deus. Fogueira com brasa, pão e peixe. E ele convida dizendo, vem cá Pedro, vem cá os 12, vem cá vocês, se assentam aqui, vamos comer. E a Bíblia diz que Jesus começou a repartir pão e peixe, e eles comeram, e o texto diz que ninguém ousava dizer se era o Senhor ou não era. Por quê? Porque ele sabia que o mistério de repartir era só com Jesus. O mistério de repartir só era com Jesus. Pão, quem reparte é Jesus. Peixe, quem reparte é Jesus. Um ficou olhando para ele, eita, essa é aquela cena da multiplicação dos pães e dos peixes. É ele mesmo, não tem dúvida. O que Deus vai fazer sobre a tua vida, não ficará dúvidas, porque ele vai te restaurar. Eles se assentam para comer. Depois que todos comem, Jesus então vai ter um particular com Pedro. Pedro, tu me amas mais do que estes? Talvez ali ele estava apontando para os peixes, porque era o que Pedro mais amava, era pescar. Senhor, tu sabes. Ele diz então, cuida dos meus cordeirinhos. Jesus vai perguntar a segunda vez, Pedro, tu me ama? Ele diz, Senhor, tu sabes. Ele diz, então cuida das minhas ovelhas. Ele vai perguntar a terceira vez, Pedro, tu me amas? Ele diz, Senhor. E o texto diz que ele fica triste, porque quando tu pergunta uma vez, alguém tem a resposta. Quando tu pergunta a segunda vez, alguém já fica com dúvida. E quando tu pergunta a terceira vez e não é verdade, o semblante muda e já fica triste. Jesus disse, agora você é esse, triste. Porque quando Pedro se entristeceu, a mente dele voltou lá atrás, quando Jesus disse que ele ia negar ele por 3 vezes. Quando o galo cantou, era Jesus dizendo, eu não vim para te acusar, Pedro, eu vim produzir um fruto de amor, que vai restaurar você. Só o amor restaura o homem, só o amor restaura o homem, só o amor pode restaurar o homem. Jesus restaurou a vida de Pedro.
E o Senhor nesta noite está dizendo que nos carros de Abinadab haverá restauração. Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar o teu cenário, mas é necessário nesta noite você deixar ser ouvido pelo Espírito, porque o Espírito do Senhor quer restaurar a tua vida. E nos carros de Abinadab é onde a noiva é avivada. Nos carros de Abinadab é onde a noiva é avivada. O que é avivada? Quem está morto e precisa viver de novo. Você quer sair nesta noite como? Apagado ou aceso? Apagado ou aceso? Morto ou vivo? É uma escolha nesta noite. Porque o céu quer nos avivar. O céu quer nos levantar. O céu quer levantar uma patrulha, um exército de homens aqui nesta noite, avivados. Oh, glória a Deus. E quando eu olho para a Bíblia sobre avivamento, depois que Abacuque está dentro de um cenário de indignação, a Bíblia diz que Abacuque está vivendo um momento de injúria, de questionamento, porque é que Deus estava permitindo ele viver aquilo. E Deus vem na contramão dizendo: eu vou levantar a Babilônia para oprimir este povo. E Abacuque não entendia, porque alguém pensa que avivamento aparece em cenários de explosão de glória. Avivamento só aparece em momento de vale de ossos secos. Avivamento só aparece em momento de perseguição da igreja. Avivamento só aparece quando nós pensamos que vamos perder. Até que Deus deu uma lição para Abacuque no capítulo 3 e versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra. No meio de um cenário de vale, de perca, de opressão, Abacuque conseguiu ouvir a palavra para iniciar um avivamento. Haverá uma palavra de Deus, e essa palavra tornará um grande avivamento no departamento dos varões. Assim diz o Senhor: ouvi a tua palavra. Abacuque conseguiu ouvir a palavra em um cenário difícil, cansativo, mas nesta noite está saindo uma palavra do altar dizendo: ouvi, Senhor, ouvi, Senhor, ouvi, Senhor, a tua palavra. Quando ele ouviu a palavra, porque tem muita gente que ouve e fica por isso, mas o texto diz que quando ele ouviu, ele disse: e temi. O impacto da palavra foi tão forte que o texto diz que ele temeu. Aqui não é medo não, irmão. Aqui é pavor da santidade, do peso da palavra que estava vindo sobre aquele momento. A palavra, quando vir sobre você, haverá um peso de santidade. Haverá um peso de temor e tremor, porque Deus decidiu te escolher neste lugar. Deus vai fazer crescer o setor 1, remandaia. Uma palavra vai descer lá, no setor 2, no setor 3, no setor 4, no setor 5, no 6, no 7, no 8, no 10. Haverá um peso de palavra, de avivamento no meio dos varões. Se tu recebe a palavra, reage, reage, reage. Porque eu estou pregando para quem é avivado. Ouvi a tua palavra e temi. Aí aparece um ponto e uma vírgula, parecendo que já tinha terminado. Deus disse: tem mais. Aviva, ó Senhor. Aviva, ó Senhor. Escuta, ele ouviu, temeu. O que ele fez? Ele entendeu: eu tenho que falar para ele uma agenda para ampliar
Ele chegou até Deus quando ouviu a palavra e disse: Senhor, então aviva. Então aviva, porque só pode falar de avivamento quem ouviu a palavra e temeu. Tu não está aí não, né, irmão? Mas eu vou pregar desse lado. Eu estou dizendo para alguém: se tu ouviu, ele está dizendo: fala que eu vou avivar. Porque Deus não tem compromisso com medrosos e com covardes que volta, mas Deus tem compromisso com quem se posiciona e ouve a palavra e diz: então aviva, Senhor, então muda, Senhor, então aviva, Senhor, então muda, Senhor. Ele diz: Senhor, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Sabe o que ele está dizendo? No começo alguém sempre vai estar muito avivado, mas quando chega no meio, alguém parece que esmorona, parece que perde o vigor, parece que fica cansado. Talvez pelas questões ministeriais, pelos pesos das responsabilidades, dos problemas para resolver diante da igreja. Mas ele está dizendo: ainda bem que tem o meio. Ainda bem que tem o meio. Porque tudo que começa tem o meio e tem o fim. E Deus nesta noite te encontrou no meio. Tu está no meio. Tu está no culto certo, na hora certa. Ele vai te avivar no meio dos anos, e notifica a tua presença. E ele diz: e tu lembra da tua misericórdia. Eu vou concluir. Abacuque está dizendo: Senhor, pela sua misericórdia eu estou pedindo, aviva. Porque alguém vai decidir voltar para o primeiro amor. Alguém vai decidir ser restaurado. E quando estiver no meio dos carros de Abinadab, aviva eles lá. Haverá um avivamento. Haverá um avivamento. Deus está falando contigo mesmo. Deus vai acender você. Tu serás um tição tirado do meio do fogo. Oh, glória a Deus. Deus vai levantar homens cheios da presença do Espírito dele, cheio da palavra, cheio da ousadia, cheio da trepidez. Deus está dizendo: eu vou te levantar. Aviva, ó Senhor. Aviva, ó Senhor. Aviva, ó Senhor. Com a permissão do pastor, posso fazer uma oração? A igreja se põe de pé em nome de Jesus. Se Deus falou contigo mesmo e tu tem humildade, abra a boca, porque Ele quer colocar um cântico novo na tua boca. Hoje é noite dele te batizar com o Espírito Santo. Tem alguém que fala em línguas estranhas ainda? Tem alguém que ainda abre a boca para adorar? Tem alguém ainda que quer receber de Deus? Abra a boca então para adorar, irmão. Em nome de Jesus Cristo. Porque o Espírito está falando conosco nesta noite. Ele vai fazer você voltar ao primeiro amor. Ele vai te restaurar. Tu serás avivado. Então já começa a declarar dentro dos carros de Abinadab, dizendo: Senhor, eu estou disposto a voltar ao primeiro amor. Eu estou disposto a ser restaurado. Eu estou disposto a ser avivado. Cadê você, meu irmão? Abre a boca. Agora é o teu momento. A mensagem já foi pregada. Agora é contigo. Agora é você e ele. Agora é o teu particular. Vamos orar nesta noite. Ó Deus, é o Senhor que faz. A palavra é tua. É o Senhor que trabalha. Eu não sei, mas tu sabes. E o Senhor visitou os corações dos teus príncipes nesta noite. Eu peço ao Senhor agora, começa a notificar no meio do altar dos obreiros do Senhor.
porque diz a tua palavra que os ministros são como espíritos ministradores, como labaredas de fogo diante da tua presença. Eu peço ao Senhor agora, começa a restaurar, começa a avivar, começa a tocar, que todo sentimento de orgulho, de prepotência, que não prevaleça nos corações agora, mas que haja um quebrantamento, um retorno ao primeiro amor, que volte agora um avivamento. Seja tocado pelo Espírito de Deus, seja cheio pelo Espírito de Deus, Pai, crendo nesta noite, é o que nós te pedimos em nome de Jesus.